E aí, o que será que é melhor? Investir no Tesouro IPCA+, que promete uma rentabilidade de inflação e bem mais do que 7% ao ano, ou investir em Tesouro Selic, que te promete um retorno exatamente igual à taxa Selic, mais uma coisinha ali. E que tem gente falando que pode chegar a 17,5% ao ano. Como tomar essa decisão? E mais, será que esse é o momento de investir pesado no Tesouro Direto? Eu vou te ajudar a responder essas dúvidas aqui ao longo desse vídeo, em que eu vou te mostrar quais são as diferenças entre esses dois títulos, quais são os 4 diferentes critérios que você deve observar na hora de tomar uma decisão entre um e outro, e vou te revelar exatamente o que a gente faz aqui no Clube do Valor, na gestão e também no aconselhamento da carteira dos nossos clientes, que hoje já passa de 3,3 bilhões de reais. Então presta muita atenção nesse vídeo que ele está super completo, super mão na massa, e vamos lá começando com a comparação entre os títulos. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é quais são os títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto, essa plataforma que foi lançada lá em 2002 e ganhou muita popularidade aí nessas últimas 2 décadas, em que o investidor tem acesso a 3 grandes grupos de títulos públicos, né? Os títulos públicos pré-fixados, que prometem uma rentabilidade já estipulada entre a data do investimento e a data do vencimento do título. Os títulos pós-fixados, que prometem a rentabilidade da taxa Selic, mais ou menos um pequeno ágio ou deságio, mas praticamente irrelevante. E também os títulos híbridos, como o Tesouro IPCA+, que prometem uma rentabilidade igual à da inflação, é a parcela pós-fixada do título, mais uma taxa pré-fixada acima da inflação. Bom, como esse vídeo aqui é sobre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, eu quero colocar uma lupa aqui em cada um desses. Primeiro, pelo Tesouro Selic, em que o fluxo de investimentos funciona da seguinte forma. Você investe um valor desejado na data da compra, do dia seguinte em diante, esse título ele vai se valorizar em linha com a taxa Selic, isso diariamente, e lá na frente, na data do vencimento, vai ter acesso ao valor de face, valor investido, mais a rentabilidade desse título. Esse título aqui ele é chamado de título pós-fixado porque a sua rentabilidade vai ser conhecida apenas posteriormente ao investimento. E aí eu sei que talvez você se pergunte, como assim, Ramiro? Eu sei qual é a taxa Selic hoje? Eu sei que a taxa Selic ela estava em 10,5% e subiu, sendo que hoje ela está em 12,25%. Não é isso que vai render meu título? Tecnicamente, se você investir agora nesse título, a partir do dia seguinte ao investimento, ele vai render 1,252 de 12,25% ao ano. Só que você não sabe qual é a taxa de retorno efetiva que você vai ter entre a data do investimento e a data do resgate, porque a taxa Selic, como esse histórico aqui mostra, ela muda de tempos em tempos. Tem períodos em que ela cai, tem períodos em que ela sobe. Nesse momento, inclusive, a gente está num período de alta. E aí, se você estimar que daqui para frente, dos próximos anos, a taxa Selic vai subir, e aí entre hoje e março de 2029, a taxa Selic média no período vai ser de, digamos, 14% ao ano, então nesse caso, o que você vai ter? Vai ter um investimento que vai retornar 14% ao ano por 5 anos, simplificando aqui, e vai ter um retorno de cerca de 92%, ou seja, cada 100 mil reais que você colocar, nesse prazo vão se transformar em 192 mil reais. Mas calma que tem uma pegadinha aqui que eu já vou mostrar, já vou falar mais sobre, mas não sem antes falar um pouco sobre as características do Tesouro IPCA+, que tem parte do funcionamento pós-fixado, que é a rentabilidade prometida igual ao IPCA, que funciona que nem essa parte pós-fixada do Tesouro Selic. A gente não sabe qual vai ser o IPCA entre hoje e maio de 2029, mas o investidor vai ver exatamente esse retorno, além de uma taxa pré-fixada. E aí, se você mantiver esse título até o vencimento, você vai ter esse valor investido hoje, a taxa de juros pactuada, mais a variação do IPCA, e vai receber lá na frente tudo isso aqui somado. Aí digamos que a inflação média desse período fica em 6% ao ano. Nesse caso, você tem um retorno de 6% ao ano, mais 7% ao ano, 7,76%. Tá, e aqui no cálculo, na calculadora, eu estou multiplicando 1,06 vezes 1,0776, que é a forma certa de fazer esse cálculo, que seria um retorno de 14,22% ao ano. Esse retorno aqui elevado à quinta potência, né, em 5 anos seguidos. Isso faz basicamente com que seu dinheiro renda 94% desse período. Então, nesse caso, se você investir 100 mil reais, chega lá no fim desse período com 194 mil reais. Ramiro, é assim que eu tomo a decisão? Obviamente não. E aqui eu vou te passar por 4 diferentes critérios que você precisa levar em consideração na hora de tomar a decisão, se é Tesouro Selic ou Tesouro IPCA+, ou se é para investir nos dois. E se é para investir nos dois, o quanto em cada?
Eu vou fazer tudo isso e vou te mostrar também o que a gente faz aqui na maioria das carteiras dos nossos clientes de Wealth no Clube do Valor, te explicando também por que a gente toma as decisões do jeito que a gente toma. Tudo isso para te ajudar a tomar a melhor decisão possível, mas evidentemente vou trazer aqui um contexto genérico. Afinal de contas, estou gravando esse vídeo aqui para milhares ou dezenas de milhares de pessoas assistirem. E aí, caso você queira uma avaliação específica para a tua realidade, de acordo com os teus investimentos, de acordo com os teus objetivos de vida, com a tua tolerância ao risco, com as tuas características e tudo isso te liberando tempo, te fazendo ter que tomar menos tempo para tomar decisões de investimentos e também te dando mais segurança, né, de ter ao teu lado algum especialista, alguém que vive o mercado financeiro diariamente. Então, eu te convido para conhecer os nossos serviços de Wealth, em que a gente fica ao teu lado, te ajudando a tomar melhores decisões de investimentos para que você conquiste a sua liberdade financeira. E o lado bom é que a nossa primeira sessão de consultoria, ela é uma sessão gratuita, que serve basicamente para você nos conhecer, entender como é que a gente toma decisões de investimentos, também para que a gente conheça, te mostre como é que a tua carteira está investida, o que a gente faria para melhorar essa carteira e ainda te entregue um plano sobre o que a gente faria caso você fosse nosso cliente. Ao fazer essa sessão de consultoria de investimentos gratuita, você sai aí com uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos, que tem como objetivo aumentar o potencial de retorno da sua carteira, passando aí por estes 3 passos. E aí, se você já passou dos primeiros 100, 200 mil reais investidos, ou já tem mais de 500 mil, ou mais de 1 milhão, mais de 5, 10 milhões, eu te recomendo muito fazer essa sessão de consultoria gratuita, porque na pior das hipóteses você vai ter uma segunda opinião aí sobre a tua carteira e vai ter insight sobre como investir melhor. Não à toa essa sessão, ela acaba sendo muito bem recomendada por todo mundo que passa por ela. A gente recebe feedbacks assim como esse que eu estou colocando na tela aí praticamente todos os dias. Muita gente falando que esse trabalho se mostrou bastante vantajoso, que ajudou a ter mais segurança para investir, que a metodologia funciona bem em diferentes cenários e por aí vai. E aí, se você quiser agendar agora essa sessão de consultoria, basta apontar o teu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição e preencher um rápido formulário com seus dados, que nossa equipe vai avaliar esses dados e vai entrar em contato contigo, te ligando no celular com o DDD 51, com o DDD aqui de Porto Alegre. Beleza? Dito isso, eu comentei que antes de te mostrar o que a gente faz e por que aqui no Clube do Valor, você tem que conhecer 4 diferentes critérios na hora de decidir onde investir. E o primeiro critério é ter um domínio das características de cada título. Eu te mostrei algumas características até aqui, mas aqui eu quero colocar uma lupa nisso e quero citar quais são as características do Tesouro Selic. A primeira delas é uma rentabilidade que vai ser exatamente igual a 100% da taxa Selic. Como eu te mostrei, varia e como eu te mostrei, a expectativa é de que ela cresça daqui para frente. Bom, nos últimos 20 anos, uma carteira somente com Tesouro Selic teria rendido líquido de imposto de renda 10,79% ao ano, aí tira ali o custo do Tesouro Direto e tira a inflação do período para você ver que teria sobrado no seu bolso cerca de 4,59% ao ano de retorno real, ou seja, retorno já descontado da inflação. O ponto é que uma das características do Tesouro Selic é que essa diferença entre a taxa Selic e a inflação ela seja menor no futuro do que foi no passado. Quer dizer, isso aqui que eu estou te mostrando são dados desde 2004. Se a gente reduzir essa janela e olhar dados desde 2009, por exemplo, teria sobrado no seu bolso seria cerca de 3,26% ao ano. Pegando dados desde 2014, isso aqui teria caído para 3,17%. E pegando aí somente os últimos 5 anos, isso aqui teria caído para 2,19%. Por que eu estou te mostrando isso aqui para o Tesouro Selic? Porque outra característica dele é a de risco igual a zero. Quer dizer, sempre que você está comprando um título público, o seu risco de calote, o risco do Tesouro Nacional não honrar com o pagamento dos juros, não honrar com o seu compromisso, ele é virtualmente zero. Isso aqui é chamado de risco soberano. E por mais que você pense, não, mas com esse governo talvez dê calote. Não, se o Tesouro Nacional desse calote na dívida interna, todos os bancos do Brasil iriam quebrar. No dia seguinte, aí praticamente todas as empresas iriam quebrar, isso aqui daria um caos sem limite. Então, o risco de calote ele é zero para ambos os títulos. Só que o risco de mercado, que é o risco de você comprar esse ativo e ver ele se desvalorizar, que existe no Tesouro IPCA+, ele é zero no Tesouro Selic. Tudo é que você pode ver que a característica, a curva de rentabilidade desse ativo é uma linha reta para cima. E o que isso tem a ver com o retorno real do Tesouro Selic ser, em tese, menor daqui para frente? Porque em investimentos existe uma relação inversamente proporcional entre risco e retorno. E esse aqui é o ativo com menor risco da economia, né? Não tem risco de calote, não tem risco de mercado. Então ele tende a ser um dos ativos com menor retorno real da economia, assim, qualquer país do mundo. E mesmo historicamente o Brasil tendo taxas de juro real muito alta, como as taxas atuais, eu não te incentivaria a pensar que isso aqui vai render muito mais do que inflação mais 3% ao ano líquido de imposto de custos. Bom, dito isso, a última característica que eu queria trazer é o fato de que esse título ele te traz
uma proteção indireta à inflação. Como assim, Ramiro? Te liga só nesse gráfico aqui, mostrando na linha vermelha a inflação acumulada de 12 meses do Brasil e na linha verde o retorno da taxa Selic. Pode ver que quando a inflação está caindo, a taxa Selic ela também cai. Quando a inflação sobe, a taxa Selic também sobe e sempre foi assim. Inclusive, essa última pernada de alta que tirou a taxa Selic de 2% até 13,75% tinha sido causada por um aumento da inflação e nesse momento a taxa Selic está aumentando já em antecipação ao aumento da inflação porque o governo está gastando muito, jogando muito dinheiro na economia e isso traz inflação, não precisa ser um Einstein, não precisa ser um Nobel da economia para saber. Ou seja, se a gente vê a inflação a 30% ao ano, pode ter certeza que a taxa Selic vai subir para cima disso, proporcionando uma proteção indireta à inflação. Agora o Tesouro IPCA+, Ramiro. Bom, o Tesouro IPCA+, ele traz uma rentabilidade real conhecida por ti. Tu sabe que tu vai ganhar algo próximo a 7,76% ao ano, investindo no Tesouro IPCA+, com investimento em 2029, algo próximo a 7,5% ao ano investindo no Tesouro IPCA com investimento em 2035. Embora a sua rentabilidade nominal ou a rentabilidade total, que seria a inflação mais a taxa de juros, seja desconhecida entre hoje e a data de vencimento. E aqui está aquela pegadinha que eu te falei. Como assim, Ramiro? Bom, Tesouro IPCA+, investimento em 2035, que vai vencer aí daqui a 10 anos, ele promete IPCA mais 7,48%. Bom, se a gente colocar aqui nessa simulação uma taxa pré-fixada de 7,48% por 10 anos, com uma inflação de 5,8%, a gente tem uma simulação de que isso aqui vai render 13% ao ano. Porém, sobre o teu retorno vem o leão, imposto de renda do governo. Então, quando a gente vai calcular o retorno de um Tesouro IPCA+, a gente tem que sempre descontar a alíquota do imposto de renda. Nesse caso aqui, o retorno sairia de 13,7% para 12,4% ao ano, ou um retorno real de 6,25% ao ano, o que, diga-se de passagem, é algo muito bom. Agora, quanto maior for a inflação, menor vai ser esse teu retorno real líquido, porque quanto maior for a inflação, mais imposto de renda você vai pagar. Então, por exemplo, aqui num cenário hipotético em que a inflação fica em 12% ao ano na próxima década, e espero estar errado aqui para os próximos 10 anos, claro que uma simulação bem hipotética, nesse caso aqui, você teria um investimento que teria rendido 20% ao ano, teria pago uma cacetada de imposto de renda, ainda assim sobraria 6,04% na mão. Isso mostra uma terceira característica, que é a proteção direta da inflação. Quer dizer, a inflação estourou, isso aqui vai render aquela inflação estourada, mais os X% ao ano, nesse momento 7,48%. E, historicamente, esse ativo aqui, ele rendeu mais do que o Tesouro Selic. Nos últimos 20 anos, o retorno líquido de imposto de uma carteira de Tesouro IPCA+, uma carteira diversificada, teria sido de 12,71%, tira o custo do Tesouro Direto, tira a inflação do período, sobraria 6,4% no teu bolso. Nos últimos 10 anos, o retorno teria sido relativamente menor, teria sido de cerca de 4,8% ao ano no teu bolso. E nos últimos 5 anos, teria sido bem menor o retorno, apenas 2,19% ao ano, sendo que se você tivesse apenas títulos longos, com vencimento mais longo do Tesouro IPCA+, seu retorno nos últimos anos teria sido de apenas 1,25% ao ano. Isso nos leva para a última característica, que é o risco de mercado. Aqui está na tela a variação do preço do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050. E eu quero te mostrar algumas coisas bem interessantes. Pode ver que ali, do início de 2013 até meados de 2014, o investidor aqui perdeu 30% do seu investimento. Por quê, Ramiro? Porque no início de 2013, esse título aqui pagava inflação mais 3, pouquinho por cento ao ano, e essa taxa aqui aumentou bastante nesse período, chegou a inflação mais 7% ao ano praticamente. Existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. E mais do que isso, você pode ver que o Tesouro IPCA+ 2050, ali de final de 2019 até hoje, ele vem caindo, está numa cotação bem abaixo do que 5 anos atrás. Por quê? Mesmo motivo. Então, no final de 2019, ele oferecia cerca de IPCA mais 3,5% ao ano e hoje ele oferece IPCA mais 7,52%. E aqui é um alerta para um erro muito grande, tá? Influenciado por alguns profissionais sem tanta ética ou sem ética nenhuma, ou até mesmo sem conhecimento, eu já ouvi casos de investidores que receberam a ligação de um corretor
ou de um assessor que falou o seguinte: olha, tem Tesouro IPCA+, pagando só 3,38% ao ano mais inflação que você comprou lá em 2019. Você quer vender e comprar um pagando 7,5%? Onde é que está o erro aqui? O erro é que o título é o mesmo. E justamente pelo fato de que agora ele está oferecendo uma taxa maior, que nesse prazo ele caiu de cotação. Quer dizer, o cara que comprou recebendo IPCA mais 3,5% ao ano em 2019, se ele mantiver esse título de hoje até o vencimento, ele vai receber IPCA mais 7,5%. Não precisa vender e recomprar e gerar taxas e comissões. Bom, passando por todas essas características, a grande pergunta que fica é qual é o melhor dos dois, qual vai pagar mais, e aqui a gente iria para o segundo critério, que é traçar cenários. Mas nem precisa traçar muitos cenários aqui, como esse cenário absurdo aqui de inflação de 12% ao ano, para eu te dizer que, na média, em qualquer cenário de longo prazo, o Tesouro IPCA+, vai vencer o Tesouro pré-fixado. Por quê? Por conta dessa característica de ter um pouco mais de risco. Na média, pelo investidor está aceitando correr um pouco mais de risco de mercado, risco de ficar 3, 5 anos meio que no 0 a 0 com o Tesouro IPCA+, em detrimento a um Tesouro Selic que está sempre subindo, ele tem que ser melhor remunerado no longo prazo, o que nos leva para a comparação de retorno de longo prazo. E aí você pode ver que, embora nos últimos 5 anos uma carteira só de Tesouro IPCA+, tem rendido 2,19% acima da inflação, o exato mesmo foi o retorno do Tesouro pós-fixado. Isso aqui não é erro de cálculo não, a diferença está aqui, ó. O Tesouro pós-fixado teve um risco muito baixo, né? Teve um mês que caiu 0,27%, diferentemente do Tesouro IPCA+, teve mais risco, chegou a cair 7% no seu pior mês. Agora, pegando o prazo mais longo, uma carteira de Tesouro IPCA+, teria rendido na tua mão 6,4% ao ano acima da inflação, enquanto uma carteira pós-fixada teria tido um retorno 4,59%, com bem menos risco também. E existem duas formas de responder a pergunta de qual é melhor, e não é olhando para a rentabilidade. A primeira forma é o que você procura. Esse aqui é o quarto critério que eu queria te mostrar, além das características, dos cenários e do retorno de longo prazo. Por quê? Porque se você procura preservação patrimonial, ou se você procura investir aquele dinheiro que você vai gastar daqui a 6 meses, 1, 2 anos, 5 anos, então você tem um plano de curto ou médio prazo no máximo. Por outro lado, caso você procure um ativo para compor a sua carteira de liberdade financeira, carteira para viver de renda, então você tem um plano de longo prazo. Bom, para mim não há dúvidas nenhuma que quando o objetivo é curto ou médio prazo, o melhor título é o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele não vai se desvalorizar. Quer dizer, eu vou fazer algumas viagens esse ano, eu tenho um dinheiro separado no Tesouro Selic. É um dinheiro de curto prazo que eu vou gastar em breve, mas que eu não vou deixar parado na minha conta enquanto eu não gasto ele, perdendo para a inflação. Por outro lado, se o que você procura é um título para o longo prazo, eu vou te mostrar aqui exatamente o que a gente faz no Clube do Valor, já te antecipando que não é algo trivial como Tesouro IPCA+. Não. O que a gente faz é seguir um sistema que a gente batizou de sistema de alocação estratégica, que tem esse nome porque ele se baseia numa estratégia chamada de alocação de ativos, que é uma estratégia que explica 93,6% do retorno de uma carteira de investimentos. E essa estratégia consiste em você diversificar a carteira em diferentes classes de ativos, sendo que aqui no clube, sempre que a gente vai investir por longo prazo em renda fixa, o que a gente sugere para o nosso cliente é uma alocação assim: metade Tesouro IPCA+, ou equivalentes, e outra metade dividido entre renda fixa pós-fixada, que seria o Tesouro Selic, e também pré-fixado, que também tem suas características positivas, também tem seus riscos, também deve ser considerado. E a gente faz isso também escolhendo títulos privados, além dos públicos, que aumentam o potencial de retorno da carteira sem aumentar tanto o risco. Na prática, por exemplo, quero te mostrar o que a gente fez recentemente. Uma carteira que teria cerca de R$605 mil em renda fixa, que a gente alocou com essa distribuição aqui, sendo que a gente usou cerca de 11% em títulos públicos, o restante foi em fundos DI, uma liquidez até melhor do que o Tesouro Selic, né? A liquidez é D+0 e não D+1, e ativos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, seguindo a estratégia da escada de vencimentos, em que a gente basicamente diversifica esses investimentos por emissor e também por prazo, criando uma escada de vencimentos, sabendo que tem uma parte com liquidez imediata, uma parte que vai vencer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, 5 anos, 5 anos e meio, por aí vai. Que é uma estratégia que na última vez que eu citei, eu recebi um comentário do Pedido TS, comentando que essa estratégia aqui seria uma furada, que pagaria mais imposto de renda,
E por aí vai, só para responder essa mensagem, fica lá, né, o comentário. Acho que é importante trazer aqui o racional da estratégia, em que a lógica de investir em vencimentos curtos, né, em títulos que vão vencer daqui a 6 meses, um ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, é somente na primeira alocação. Porque quando esses títulos vencem no futuro, a gente joga eles lá para o fim da escada, passando para as alíquotas mais baixas de imposto de renda e para prazos maiores também, para que o dinheiro fique rendendo antes aí da mordida do leão. E conseguindo, ao longo de 2, 3 anos, diversificar também em momentos econômicos. Que quem fosse investir 5 anos atrás, 2019, não ia conseguir um título pagando IPCA mais 7% ao ano. Agora quem vai investir hoje consegue. Ninguém sabe como é que vai ser daqui a 1, 2 ou 3 anos. Então é sempre bom ter uma previsibilidade de vencimentos para você reinvestir esse dinheiro lá na frente. Enfim, te mostrei exatamente como é que a gente faz, te mostrei bastante sobre as características dos títulos, sobre o funcionamento de cada um. E aí eu te pergunto, esse vídeo te ajudou? Se sim, deixa um comentário abaixo, diz aí qual você prefere hoje. E se você quiser ter uma conversa com alguém da minha equipe, aperta aqui e agenda uma conversa conosco. E se quiser seguir aqui no YouTube, aperta aqui para assistir um vídeo similar a esse. Um grande abraço e até mais.